que aqui ficamos, nós vamos dar continuidade então à série de estudos sobre o Espírito. E nós não necessariamente vamos encerrar, ou melhor, dar início a uma nova temática, mas eu creio que o que nós vamos falar hoje dá continuidade a um pouco daquilo que foi já conversado, falado na aula passada, na semana passada, sobre alguns dons que existem e permanecem ou outros que cessam, né? Porque nós vamos falar da ação do Espírito nos obreiros, naqueles que fazem a obra, de modo geral, tá certo? Então, vamos de partida entender o obreiro como o que faz a obra, seja qual for essa obra. Portanto, estamos falando de forma, se olharmos para a obra de Deus, então os obreiros de Deus, e aí é a ação do Espírito nessas pessoas. Provoco já pensando o seguinte: em que medida você se vê como obreiro de Deus? Se obreiro é fazer a obra de Deus, em que medida você se vê como alguém que faz a obra de Deus, né? Títulos que nós temos na liderança evangélica protestante, porque também, normalmente, ao falar de obreiro, a gente não pensa no povo, a gente pensa em alguém que está liderando, conduzindo, certo? Não o povo de modo geral. E por isso então nós vamos para alguns nomes: pastor, pastora, bispo, bispa, né? Apóstolo. E aqui o apóstolo está com um asterisco, porque a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse termo, né? Reverendo ou reverenda, né? Evangelista, missionário, missionária, presbítero, ancião, diácono, diaconisa, né? Faltou talvez o presbítera ou anciã, né? Todos eles estão aonde? Talvez não no masculino e feminino, mas todos eles estão na Bíblia. A figura do pastor, ou o título pastor, está na Bíblia. Está na nomeação, na titulação de alguém que exerce a obra de Deus. O bispo, de modo semelhante. Apóstolo também. Reverendo, talvez, mas numa leitura mais contemporânea sobre esse termo. Evangelista, missionário, aí talvez uma mistura de evangelista e missionário, não sei muito bem a distinção, né? Evangelista talvez aquele que está num trabalho mais local, e o missionário num trabalho mais de expansão ou de abertura de novos campos. O presbítero, ancião, né, como liderança também, e que em certa medida, se a gente olha para a origem do grego, vai dar bispo, sinônimos, portanto. Diácono, a instituição lá em Atos, né, com o serviço. Liderança da igreja é um consenso. A gente poderia ainda pegar a liderança da igreja católica, onde você tem padre, bispo, arcebispo, né? Você vai ter a estrutura, digamos assim. Você pode ir para a igreja cristã ortodoxa, e aí a gente vai ter outra figura de líderes e de nomes então para essa estrutura. Quando nós olhamos para esses títulos, o que nós pensamos? O que diferencia
essas pessoas de nós, crentes? Parece uma pergunta boba e simples, mas não é. Porque a depender da sua resposta, a gente vai ter coisas corretas ou problemas teológicos. Mas antes de falar qual é o problema, o que vocês acham? Tem diferença dessas pessoas para a igreja como um todo? Para o povo que está sentado? Vou falar de um modo mais simples. Tem diferença de eu, presbítero, para vocês que estão aí sentados? Sim ou não? É lógico, agora é hora de errar. A diferença então está no compromisso. A diferença entre as pessoas que estão e existe um nível de compromisso maior, certo? Funções distintas. Então tem um nível de compromisso maior, ou espera-se pelo menos isso, né? Projeta-se isso, e também não é uma questão de que não compete a você escolher, mas é Deus que escolhe você para exercer determinada função. É uma função. Existem várias, porque existem várias necessidades então no corpo. Certo? Entendi. O que mais? Tem mais? O povo não quer falar dos pecados, né? Tem mais. Na cultura popular, evangélica, cristã, tem mais. Essas pessoas, elas têm algo diferente dos demais. Elas têm unção. Aí vem até a piadinha, né? Uns são, outros não. Piadinha sem graça, mas né? Eles têm unção, têm poder. Esse pessoal aí, eles têm algo diferente. São ungidos de Deus. Batizar no Espírito Santo significa falar em línguas. Se ele não tem o dom de línguas, ele não pode ser presbítero.
provocar vocês, mas vocês ainda insistem em ficar olhando para a Bíblia, né, e tentando dar uma resposta certa, e não dar uma resposta de que é o que normalmente acontece dentro da seara evangélica. Então eu vou provocar um pouquinho mais. Patriarca. No Velho Testamento tem os patriarcas? Tem, ou se tem? Quem são os patriarcas? Abraão. Já dei a dica, já, vai. Abraão, Isaac, Jacó. São os 3 patriarcas, correto? Né? Por que eles recebem o nome de patriarcas? Porque é o pai dessa nova nação, correto? São os pais, ou seja, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, que Jacó vira Israel, a gente tem então as 12 tribos não de Jacó, mas as 12 tribos de Israel. Portanto, o povo de Deus é povo porque tem uma origem. Patriarcado aí então começa com Abraão. Mas isso não é o que a gente tem hoje, porque hoje existe o título de patriarca, não apenas na ideia da Igreja Católica Ortodoxa, né, que tem a figura, ao invés de você chamar o Papa, você vai ter o patriarca ou os patriarcas. Dentro do contexto evangélico, a gente está falando de algo que foi inaugurado recentemente. E aí, se essa é a resposta da IA, né, da inteligência artificial, quando você pergunta quais são os patriarcas hoje, o que é ser patriarca na igreja hoje? E aí ela fala: centralização, liderança forte, frequentemente vitalícia na figura do pastor fundador. Porque se é patriarca é porque ele é o pai, concorda comigo? Então por isso que ele é o patriarca da igreja. Ele recebe o título de ser um patriarca. Poder de mídia. Você não tem nenhum patriarca que não tenha um canal de TV, certo? Uso das redes de TV, rádio para disseminar a visão da nação evangélica. Porque também, se eu tenho a minha igreja, é porque a minha igreja ela é distinta das demais, e existe algo especial nela que as outras não têm, né? Existe um conservadorismo aí na defesa da estrutura familiar tradicional, os valores que estão no espaço público, mas isso é, de modo geral, quase que comum a qualquer seara evangélica. O que destaca aí é que as pessoas se denominam assim. E aí, se não bastasse, então vamos lá. Tem tudo aquilo ali que não está negrito, mas aí tem o apóstolo, certo? Tem o apóstolo. E tem pessoas então que se denominam apóstolo hoje? Ou se tem, certo? Aí, depois do movimento de apóstolo, veio os patriarcas. E depois dos patriarcas, tem mais uma coisa. Porque não dá para ser só apóstolo ou só patriarca. Então vamos juntar as duas coisas, né? E vamos criar o paipóstolo então, né? A mistura do patripóstolo acho que não ficaria legal a sonoridade, então vamos falar de paipóstolo, certo? O primeiro a receber esse título, né, de forma carinhosa, apóstolo René da Terra Nova. Ele já era patriarca. Então veja, ele já era apóstolo, aí depois ele virou patriarca, e aí ele recebe o título de paipóstolo. Ele é reconhecido como patriarca em 2010, e depois disso então ele se torna paipóstolo. Mistura do pai, patriarca, com apóstolo. Tudo certo? Podemos encerrar a aula? Tá tudo tranquilo? Ou não? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque diferente do que vocês falaram, a gente tem, infelizmente, dentro da cultura popular evangélica, uma compreensão de que a estrutura de liderança, ela recebe uma distinção com relação ao Espírito Santo.
são pessoas que têm mais Espírito Santo do que os crentes comuns. São pessoas que elas vão ter uma unção diferente. É uma versão plus do Espírito Santo. É como se os crentes comuns pudessem chegar até um determinado nível, e agora eu abro a chavinha para um nível maior de poder, de unção, de ação do Espírito, somente para uma casta especial. E se é essa a lógica, veja que não basta você ser obreiro, evangelista, missionário. E aí eu estou fazendo subir na escada porque de fato é como se fosse uma hierarquia, não uma distinção de função por necessidades, mas hierarquia. E aí você é diácono e pode ser promovido a presbítero. Vai falar que o povo na Igreja Presbiteriana do Brasil nunca pensou desse jeito, né? A gente coloca a primeira pessoa como diácono, aí ela aprende ali, e o que é ser um pouco de líder, depois a gente promove ela para presbítero, e aí a outra promoção, subindo na hierarquia, é, quem sabe o presbítero vira pastor, né? Então aí, só que aí não para, né? Porque depois do pastor, aí você pode ser mais. Você pode ser bispo. E não entende muito bem o que é. E aí depois do bispo, você vai para apóstolo. E aí, como apóstolo é o último que tem na Bíblia, de fato, como titulação, digamos assim, agora a gente precisa apelar para alguma coisa. E aí vamos buscar no Velho Testamento patriarca. E agora então, já patriarca não basta mais, vamos tentar criar então uma figura que junta os dois. Algo que é maior do que patriarca, pai apóstolo. Aliás, como a criatividade humana e a sede por poder não se limita no coração humano, você já tem mais do que isso. Você já tem alguns se denominando anjo. Anjo do Senhor, anjo da igreja, né? Não afirma categoricamente, ou não fala que foi ele que escolheu isso, mas as pessoas que deram esse nome reconheceram ele como anjo. Mas o Hernandes, não da igreja presbiteriana, né? O Hernandes da Renascer, ele é tido por uns como anjo, tá certo? Então não é uma questão mais de apóstolo, patriarca, ou não vou para essa linha do pai apóstolo, eu vou para a linha então de patriarca ou de apóstolo para anjo, certo? E aí se chegou anjo vai ser arcanjo, e aí quem sabe alguém vira Deus depois, né? Não tem limites. Sacerdote. A capacidade do ser humano de olhar para a Bíblia e tentar criar estruturas de poder e de dominação do povo, para distinção entre aqueles que são povo, que devem obedecer, e alguns que devem mandar, já está na natureza humana. O que a Bíblia diz é que a gente precisa compreender a função do Espírito na ação do obreiro, daquele que faz a obra. E é por isso que a gente vai para Números, para não falar que é coisa do Novo Testamento, que é coisa que não está escrita desde o passado. Números 11, de 16 a 30. Números 11, de 16 a 30, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Perceba, figura de ancião então já é algo conhecido, tradição
né? O ancião, aquele que é o mais experiente do povo, e que é interessante, escolha 70 homens dos anciãos de Israel. Portanto, eles já eram anciãos, eles já eram tidos como povo, uma estrutura de liderança, certo? Local, regional, né? Daquele de pequenos agrupamentos ali do povo, certo? Então agora, desses diversos anciãos, Moisés, escolha 70, né? Para assistir contigo. 17. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este o povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhe-eis carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbo-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. É interessante nós olharmos para esse texto, que ele vai figurar um pouco do que era a condição, ou melhor, a relação entre o Espírito Santo de Deus e o povo de Deus. Estamos olhando para um cenário antes de Cristo. E qual que é o cenário antes de Cristo? O Espírito Santo de Deus, ele não habitava o coração das pessoas. Veja que esta promessa só se cumpre a partir de Cristo Jesus, e ele mesmo anuncia: eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. E assim como nós temos essa palavra, a própria devocional em Romanos 8 e tantos outros textos, nós vamos ver que a presença constante do Espírito Santo no coração do crente, do convertido, é uma figura que passa a acontecer a partir da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo. Qual era a situação antes? A situação antes era: o Espírito Santo de Deus, ele habitava, ele enchia algumas pessoas com um determinado propósito, um fim específico e ponto. Moisés, líder escolhido por Deus para libertar o povo, foi cheio do Espírito.
Sansão também recebeu o Espírito, como nazireu, para um determinado fim e propósito. E tantos outros recebiam o Espírito em determinado momento, mas não habitava o Espírito eternamente nessas pessoas. Isso é uma figura que só passa a existir a partir da volta, ou melhor, da vinda de Cristo Jesus, da ressurreição de Cristo Jesus. Então, qual que era o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento? Fazer a obra específica. E, portanto, o texto que nós acabamos de ler, veja que é um momento singular, dentre tantos outros. O povo, para variar, estava fazendo o quê? Reclamando. Lá no Egito a gente era escravo, recebia chicotada, era morto, era escravizado, mas lá a gente comia carne uma vez por ano. Aqui no deserto não tem carne, né? O Senhor tirou a gente do Egito, daquela escravidão de 400 anos, que a gente estava lá sofrendo, mas para quê? Para morrer aqui? Para não dar carne para a gente? Aí o Deus vai responder: é carne que vocês querem? Vocês não vão comer carne um dia, 2 dias, 20 dias, vocês vão comer carne o mês inteiro, até sair pelos ouvidos, pelo nariz, até vocês enjoarem de tanto comer carne. Povo sem vergonha. Se fosse a figura humana falando: seu bando de traste, ingrato, te tirei da escravidão do Egito, e o que vocês estão fazendo? Estão reclamando de carninha? Então vocês vão agora ficar cheio, a ponto de não conseguir ver mais carne diante de vocês. Essa é a versão de Paulo sobre o que Deus falou de forma muito mais santa, certo? Como que Deus fez isso? Como que Deus anuncia esta obra dele? Como que é profetizado ou profetizada a fala de Deus? Não é Moisés o único a falar e a profetizar para o povo, ou seja, falar em nome de Deus a mensagem de Deus para o povo. O que Deus faz? Fala: escolha dentre os líderes 70, porque esses vão profetizar agora. Então vamos pensar, 600 mil homens de pé, para não contar mulheres e crianças, já dá para ter uma noção do tamanho desse povo. No arraial inteiro. Então agora vamos rodear isso aqui. E não é só Moisés falando com mais de 1 milhão de pessoas, é Moisés mais 70 falando. E aí você fala: como é que eles falam? Bom, eles falaram e o povo ouviu, a ponto de que a narrativa mostra exatamente isso. Mas como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso quando Deus mesmo falando: tirarei de ti, Moisés, o Espírito, um pouco do Espírito, e passarei para eles. Estes homens vão experimentar o que é ter o Espírito de Deus dentro deles. Mas, logo depois que eles falaram, o que aconteceu? Acabou. Eles não falaram mais nada, não profetizaram mais nada. Por quê? Porque era um momento específico que Deus os escolheu para serem preenchidos pelo Espírito e falarem em nome de Deus, profetizarem. Exceto 2. E aí vem Eudade, verso 26. E Medade: repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Então eles estavam dentre os inscritos. Ele foi lá e fez a fichinha de inscrição, mas não estavam dentre os que falaram, os 70. Porque ainda diz, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então veja, eles nem foram os 70 que falaram, mas o Espírito, a porção do Espírito retirada de Moisés, foi sobre eles. E eles profetizaram depois. Continuaram falando. E continuaram falando sobre Deus e a obra de Deus. E aí a notícia, fofoca, se hoje tem, imagina aquela época, né? Fofoqueiro, vamos lá, vamos falar. Vamos falar que tem gente falando aí, ó. Tem gente se anunciando como profeta. Qual que é a ação de Moisés?
Ai, se todo o povo profetizasse. Isso significa o quê? Como seria bom se todo o povo pudesse ter porção do Espírito Santo de Deus para falar de Deus, para falar das coisas de Deus. Adivinha o que acontece com Jesus Cristo? Ou a partir de Jesus Cristo? O que o povo de Deus começa a ter? Diferente do que era a condição no Velho Testamento? Todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito tem o Espírito Santo de Deus. Não terá mais condenação, pertence ao povo de Deus. Portanto, nós, povo de Deus, selados pelo Espírito a partir do sacrifício de Cristo Jesus, todos nós estamos cumprindo a profecia de que a presença do Espírito permite falar das coisas de Deus. Portanto, a ação do Espírito naquele que faz a obra é fazer a obra. Todos nós fazemos a obra de Deus, somos obreiro de Deus. Por quê? Não porque tenho algo diferente do outro irmão em Cristo, mas porque nós fazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus nos permite fazer. Esse é o parâmetro. Quem faz a obra? Não é o ser humano, é Deus. Esse é o parâmetro. Com isso, a gente avança para entender um pouco da distinção, porque existe uma distinção, senão não teria termos distintos, todo mundo seria obreiro, ponto final, acabou. Vamos entender o que tem lá no Velho Testamento, que às vezes é trazido para o Novo, certo? Sem necessariamente ter vínculo com a função real que era lá atrás. Ou, se algumas coisas cessaram com a vinda de Cristo, será que alguns títulos também cessaram? Vamos entender isso. Sacerdote. Para que servia o sacerdote? Sacerdote foi instituído por Deus? Foi. No meio do arraial, no meio do povo, né? Ele institui, portanto, uma liderança dentre vários, distinto dos anciãos, que vai ser chamado de sacerdote. Levítico 3,16. Cada um pode ir lendo um versículo, conforme vai lendo, a gente vai comentando. Fazer expiação, portanto, competia ao sacerdote, era a função privativa dele, certo? Fazer o quê? O sacrifício. Não era simplesmente eu chegar lá com uma pombinha, com uma ovelha, cortar o pescoço, derramar sangue e fazer o sacrifício. Não, eu não posso fazer isso. Quem fazia isso eram os sacerdotes. O que mais? Levítico 13:11. Veja, existia a lei cerimonial de como se deveria se portar dentro do templo e se relacionar com os sacrifícios, a expiação, mas também existia uma lei sanitária, social, que foi Deus que instituiu. Quem que era o fiscal sanitário, digamos assim, para o cumprimento da lei? A purificação não só do espírito, mas da carne, ou das coisas que Deus estabelecia entre puro e impuro, competia ao sacerdote. Era o sacerdote que ia fiscalizar e orientar o povo sobre a purificação do povo, nos diversos rituais que deveriam ser seguidos. Malaquias 2:7. Competia ao sacerdote também falar, instruir o povo sobre
a lei de Deus. Como é que o povo deveria aprender sobre o que era coisa de Deus e o que não era coisa de Deus? Como proceder, como não proceder, o que fazer e o que não fazer. O sacerdote tinha a função de ensinar, certo? O que mais? Deuteronômio 17, 18. Competia ao sacerdote a preservação da lei. Portanto, o livro da lei, vamos pensar, Moisés vai lá, conversa com Deus, Deus conversa com ele, tem o livro, os 10 mandamentos escritos em pedra, mas mais do que isso tem o que Deus revelou a Moisés, que nós chamamos aqui então de livros da lei. Essa revelação de Deus para Moisés, tudo isso, o Pentateuco, deveria ser preservado. Quem que deve preservar então a lei de Deus? Os sacerdotes. Quem cuida dela, zela por ela. Deuteronômio 17, de 8 a 13, nós vamos ver também a figura do juiz. Por quê? Porque se a lei de Deus é uma lei cerimonial, é uma lei sanitária, mas também é uma lei civil, quem que vai arbitrar se estão fazendo certo ou errado? O sacerdote. O sacerdote é que vai falar, ele vai figurar como juiz também. Então o que hoje nós temos figuras distintas, porque são leis distintas, instâncias distintas da sociedade, lá figurava no sacerdote. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com a gente hoje? Para alguém de dentro da igreja evangélica, cristã, se denominar sacerdote. Por acaso eu tenho que fazer sacrifício? O sacrifício já foi feito por Cristo Jesus, uma e única vez, é o que bastou. O que foi incompetência à lei, foi competente em Cristo. Purificar o povo, por acaso eu purifico alguém? Como sacerdote? Ou é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado? Instrução do povo? Correto. Mas se não é para fazer tudo isso, então já não é sacerdote, porque instrução do povo aí já vai ter um outro nome. Preservar a lei de Deus também já vai ter outro nome. Aliás, qualquer um de nós deve fazer o quê? Deve preservar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Porque somos, aí Paulo fala até, embaixadores de Cristo, ou seja, representamos numa terra que não é a nossa, o nosso reino, reino dos céus. A cultura, o conhecimento, a forma de ser e de agir do reino dos céus na terra. Servir de juiz, já tem o juiz, está lá no fórum, certo? Qual que é a figura nossa? A condenação já está dada por Cristo, que separou aqueles que não são daqueles que são. O que nos cabe a partir de Cristo Jesus é um processo disciplinar do povo, onde todos nós devemos lidar com cada um para corrigir as faltas uns dos outros, para que o corpo de Cristo possa crescer. A ponto de confessai os vossos pecados uns aos outros. Se o irmão tem alguma coisa contra o outro, vai tê-lo contigo somente. E se ele não se corrigir, chame outro de testemunho e tente convencê-lo. Se a igreja não conseguir convencer ele, então quer dizer que ele não quer ser igreja. Perceba que a dinâmica, portanto, de tratar o pecado, o pecador, muda, não é uma figura de juiz para estabelecer sentença. É outra história. O sacerdote já foi, já ficou. Reis. Ninguém acho que se atreveu a se chamar rei, né? Mas tem o seu império. 1 Samuel 9,16.
Vamos lembrar, seja com Saul, seja com Davi, seja até com Salomão, com outros, né? E é até interessante a gente olhar para a história dos reis. Não era para Israel ter um rei, ter alguém mandando. Quem é o rei dos reis? Senhor dos senhores. Então não era. Mas aí cresce o olho e fala: ah, que legal, olha lá, tem rei. Ah, que legal, tem rei. Então agora a gente também quer ter rei. E aí Deus: ah, vocês querem ter rei? Então agora vocês vão entender o que é ter rei. Vocês vão ter que trabalhar, pagar imposto para sustentar alguém que vai ser o rei. Mas não só isso. Então agora eu vou escolher o rei. Porque o rei não é escolhido pelo povo, né? Então é Deus que escolhe. E aí Deus escolhe Saul. Saul simplesmente vai: agora eu sou rei. Não, ele é ungido rei. Quem que faz a unção? Sacerdote. Correto? Profeta. Não é alguém que se autodenomina. Aí você vai para Davi. Quem que faz Davi ser rei? Antes mesmo de que ele assumisse o trono, ou ainda com Saul vivo? Quem o unge? Percebe? Então, ser rei sobre o povo de Deus não é uma questão de você escolher, mas é todos aqueles que se escolheram como rei. A narrativa bíblica de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas vai mostrar exatamente isso. Os que serviram a Deus porque foram escolhidos por Deus, e aqueles que por ambição usurparam o trono para mandar no povo. Existiram reis com o coração voltado para Deus e os que não foram com o coração voltado para Deus. O povo padeceu e sofreu com aqueles que eram reis ímpios e foi abençoado com aqueles que eram reis tementes ao Senhor. Libertar o povo tem a figura de guerra. Saul foi eleito por Deus para a guerra, para libertar o povo. Davi, rei, para libertar o povo. Quem que Salomão não libertou o povo? Teve suas guerrinhas, mas como a guerra já tinha se estabelecido e o trono já estava cercado, ele se impôs, ele impôs o império a partir de outros mecanismos, de tratados políticos, de acordos políticos. Mas liberta o povo, lidera o povo, governar o povo. 1 Samuel 10:1. Veja, era função do rei conduzir o povo. Por isso até que quando o rei era ímpio, o povo padecia. Quando o rei era justo, o povo era abençoado. O instruir o povo ali é erro do slide anterior, né? Portanto, os reis, eles tinham uma função. Então, sacerdote era uma coisa, rei era outra, profeta era outra. 2 Samuel 23, de 1 a 7. Vamos para o texto. 2 Samuel 23, de 1 a 7. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora com os espinhos,
pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Últimas palavras de Davi, que também era rei, mas neste momento, o que Davi está falando? Ele é enchido de Deus para profetizar, para falar das coisas de Deus. E nós vamos ver então diversos profetas ao longo do Velho Testamento, que eles tinham qual função? Repetir, explicar, aplicar a palavra de Deus, guiar o povo para o mandamento de Deus, para a ordenança de Deus, aplicar a unção de Deus. Qual era o papel do profeta? Se não ser o instrumento de Deus para que as verdades de Deus fossem anunciadas ao povo, para lembrar o povo, advertir o povo se eles estavam indo para o caminho errado. Me fala qual profeta no Velho Testamento inteirinho não fez isso? Fez isso, o profeta fazia isso. O que é ser profeta hoje então? A quem cabe falar das coisas de Deus? Somente uma liderança? Ou Jesus, por meio do Pai, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, e com qual objetivo? Para que nós estamos aqui? Apenas para ser salvos? Não. Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, o pregar, o profetizar, assume um significado importante a partir de Cristo. E vamos lembrar lá de Números. Os 70 só puderam falar das coisas de Deus porque estavam com o Espírito. Nós temos o Espírito, portanto nós podemos falar. Nós somos profetas de Deus. À medida que compete a nós, como pessoas que foram convertidas e possuem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, falar das coisas de Deus. Não haveis de vos preocupar com o que haveis de falar diante de soberanos, porque eu colocarei as palavras na vossa boca. É isso que Deus fala com os discípulos. Vocês vão falar em meu nome. E por acaso Moisés não foi assim? Eu vou falar com o faraó. Em nome de quem? Em nome do eu sou. Mas eu sou gago, eu falo difícil. Eu falo, não é você. Apóstolo. Receberam de Jesus. Já começa por aí. Só é apóstolo quem recebeu algo de Jesus, literalmente, na presença de Jesus. Ponto. Não tem margem bíblica para que a gente possa falar de modo figurado que existem apóstolos, a não ser daqueles que estão já na Bíblia. Ponto. Poder e autoridade. Marcos 3, 14 e 15 vai falar exatamente disso. Daqueles que receberam poder e autoridade de Jesus diretamente para conduzir o povo. Quem achou pode ler. De fato, muitos foram os discípulos,
Muitos caminharam com Jesus. Contudo, somente alguns, e o texto é taxativo, foram escolhidos, separados para serem apóstolos. Mateus 5:1. Instrução, ensino aos pés de Jesus. Perceba, os discípulos, eles não aprenderam por ouvir falar, eles aprenderam de Jesus. E aí, se a gente vai para a missão, aí a gente vai ter vários textos: Marcos 16:15, Mateus 10:40, Marcos 9:37, Lucas 9:48, e vamos para Apocalipse 21:14. Esse a gente vai ler. Veja que a missão, portanto, de fazer discípulos, de estruturar a igreja, povo de Deus, não agora como povo vinculado a uma questão de sangue, de nação, de território, de hereditariedade, de ser Israel, como descendente de Israel, de Isaac, de Abraão, mas sim agora como igreja de Cristo. Essa é a missão dos apóstolos. Vocês vão começar aqui na Judéia, depois vocês vão para Samaria até os confins da terra. Apocalipse 21:14, a igreja toda lendo. Aí todo mundo abrindo, 21:14. Vamos dar mais um tempinho para todo mundo abrir. Agora pode ler. Doze apóstolos. Você contou direito? O texto de Apocalipse está falando que tinha quantos apóstolos? 12. A gente sabe quem são os 12. E Paulo? Paulo veio para completar os 12, já está escrito lá. E ele se denomina, e não só se denomina, mas é reconhecido pelos apóstolos que viveram com Cristo. Por quê? Porque ele aprendeu de Cristo. Tudo que existe para os apóstolos existe para Paulo, por isso que ele também é apóstolo. Aí vem, então, acabou, não tem essa figura de apóstolo hoje, certo? A não ser coração pecador. Igreja. Nós somos igreja. E a ação do Espírito Santo em nós, igreja, nos faz membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. Nos chama de dispenseiros de Deus. 1 Coríntios 4:1-2. São os do caminho, porque esse povo foi errante, eles tinham que andar, eles tinham que fazer a coisa acontecer, e portanto eram conhecidos como os do caminho. Quem é o caminho? Lembre da palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, quem anuncia o caminho? Esse povo do caminho aí. Cristãos. Atos 11:26, primeira vez em que as pessoas são chamadas cristãos. Por quê? Porque os outros identificam nessas pessoas as características de Cristo. Então, ser cristão é ter as características de Cristo. Discípulos. Atos 6:1. Não estou falando de apóstolo, estou falando de discípulos, aqueles que seguem o mestre. E para encerrar, e vai ser o versículo que nós vamos ler, 1 de Pedro, vamos todos em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Isto fala o que nós somos. Vós, porém, não os outros, que rejeitaram Cristo, a pedra principal. Vós, porém, sois raça eleita. Não é uma questão de sangue, não é uma questão de ser descendente de Abraão, não é uma questão de morar numa terra santa, não é uma questão de nada disso. Vós que tem Cristo Jesus, sois raça eleita, sacerdócio real. Mas falou que não era sacerdote? Bom,
nós todos somos sacerdotes à medida que nós, vamos voltar um pouquinho, colar aqui, temos em parte, e aí apagou aqui, bem na hora que eu ia mostrar, esse novo, eu vou ficar apertando aí, né? Voltou, só que aqui travou, passa para mim aí, por favor, tem alguém lá? Juliano, passa o slide, volta para mim, falhou aqui, aí, voltou. Compete ao povo instruir o povo, compete ao povo preservar a lei, compete ao povo no sentido de servir de juiz, mas não de julgamento, mas de fazer com que um ao outro continue no caminho de Cristo, portanto advertindo, mostrando o caminho errado. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de finalidade. Qual é a finalidade? Por que que nós somos salvos? Por que que nós somos escolhidos? Por que que o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração agora? E nos habilita a fazer a obra de Deus, portanto sermos obreiros de Deus. A fim de que? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Compete à igreja. Existem funções distintas. Existem funções com títulos distintos. Contudo, nem eu, nem o pastor, nem o diácono, nem qualquer outro líder da igreja recebe um Espírito Santo diferente do que vocês recebem. Nenhum de nós tem mais poder ou menos poder do que todos aqueles que são convertidos em Cristo Jesus e são selados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, todos nós somos obreiros de Deus, porque a obra não é nossa, é de Deus. Tanto querer quanto realizar não é de nós, mas de Deus. Quem faz a obra não é a minha força, mas é Deus. Qualquer coisa que passar disso, seja anátema, seja maldito. Qualquer um que se apresentar como o santo ungido, o anjo do Senhor, mais do que o povo de Deus, não dá para falar que merece ser apedrejado, porque isso já ficou no Velho Testamento, né? Mas merece a oração e a palavra, a advertência. Todos os crentes, para destruir mais uma questão, né? Todos os crentes são sacerdotes à medida que vocês podem chamar a atenção da liderança também, quando esta liderança não está firme na palavra, porque nós não somos intocáveis, né? Normalmente a figura dos apóstolos, patriarcas, paipóstolos, são aqueles que não têm pecado, que não podem ser corrigidos. Isso não existe na Bíblia. Nós todos somos obreiros, e a obra não é nossa, e quem faz é Deus. Vamos encerrar então com o versículo, mas antes da gente falar o versículo,